Deus, vamos lá? Tem alguém que está com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Eu quero em nome de Jesus fazer um convite. Abre teu coração, cara. Essa palavra ela é tão objetiva, mas tem tanta vida nela. Pai, faz o que o Senhor quiser. Minha oração é para que, apesar de ter um homem falando, que seja a tua voz que invada o nosso coração, Jesus. Pai, que cada palavra que eu liberar seja como música no coração de quem ouve, que ela traga cura, renovo, milagres. É o que nós cremos e nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu preciso de pelo menos 20 incendiários comigo, seja pelo YouTube ou seja pelo menos os 8 ou 9 voluntários que a gente tem no auditório aqui hoje. Você está comigo? Amém? Vamos junto? Hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê. E é interessante porque a gente, em alguns momentos, usa muito essa palavra, essa dúvida. Por quê? Quando a crise bate na nossa casa, muitas pessoas perguntam, por que comigo? Quando a doença chega na nossa casa, muitas pessoas perguntam, por que o meu filho? Quando algo como isso acontece, a gente pergunta, por que Deus? Por quê? A grande verdade é que em meio a tantos porquês, a gente precisa lembrar de algumas coisas também, e grande parte desses porquês cessariam. Então hoje eu quero falar o porquê de algumas coisas, eu tenho certeza que isso vai trazer entendimento para você. Sabe, tem um livro do Simon Sinek, e ele é um dos best-sellers do New York Times. Esse cara é incrível, e ele tem algumas palestras no TED Talk, que você pode procurar depois, e um dos livros dele é Comece pelo Porquê. E ele fala que todo grande movimento, toda revolução, tudo que muda a história ao longo dos ciclos, ao longo das gerações, ao longo dos séculos, tinha um porquê. Então entenda isso, quando a gente pega talvez história de grandes marcas, existe um porquê da Apple ser quem ela é, a força que ela é. Existe o porquê de tudo que a gente vê, que a gente vive, que a gente experimenta, mas nem sempre a gente entende o porquê que está por trás de tudo aquilo que a gente passa. E essa é uma pergunta que gera crise para muita gente. O medo, a ansiedade, a insegurança, a incerteza nada mais é do que uma série de porquês que não foram respondidos, mas eu creio que Deus vai te responder cada um deles hoje, amém? E é interessante porque talvez alguns estejam perguntando, pastor, por que eu posso descansar, mesmo em tempos de crise? Porque muitas vezes a gente fala, olha, você precisa descansar, você precisa confiar, você precisa, só que a grande verdade é que a gente parte de um pressuposto que todo mundo enxerga Deus como a gente enxerga. Todo mundo já teve a revelação de Deus que a gente tem, ou já teve experiências com Deus em áreas da nossa vida como a gente já teve. Então quando a gente fala, olha, você precisa confiar num Deus que cura, muita gente se pergunta, bom, por que eu preciso confiar? Por que eu posso confiar? Por que eu posso confiar mesmo quando os meus sentidos dizem que não vai terminar bem? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus não está morto. Essa resposta, ela saciaria a dúvida e a nossa inquietação em todas as outras. Porque Deus não está morto. Porque Ele não mudou. Porque Ele não se cansa. Porque Ele não muda. Porque Ele não esqueceu de você. Porque Ele não pode negar a si mesmo, porque isso é quem Ele é. Ei, deixa eu te falar, Deus não pode negar a si mesmo, e esse é um dos porquês a gente pode descansar. Porque se um dia Ele disse que faria tal coisa, como Ele não pode negar a si mesmo, aquela palavra se tornou como uma cláusula pétrea. Não sei se você sabe, mas na Constituição existem cláusulas que elas, independente dos governos, independente do que pode acontecer, elas não são variáveis, elas não mudam, elas não são vulneráveis, elas não estão suscetíveis à vontade de homens, mas elas são estabelecidas como algo que é imutável. A gente precisa entender, se constituições feitas por mãos de homens são vistas assim, quem dirá as palavras liberadas por Deus desde a eternidade? Não só na eternidade futura, mas desde a eternidade passada. Por que eu posso confiar? Ei, olha para mim, vamos junto, não se distrai. Por que eu posso descansar? Por que eu posso crer que a cura está disponível hoje? Por que eu posso crer que o meu pecado foi removido naquela cruz se eu confessar Jesus? Por que eu posso crer que vida eterna não é algo que acontece daqui a algum tempo, mas é algo que acontece a partir do primeiro dia que eu digo, eu confesso Jesus como meu Salvador? Por quê? Porque Ele não mudou, isso é quem Ele é. Sabe, as características de Deus não podem ser esquecidas. O que eu tenho percebido é que grande parte do nosso cansaço não tem a ver com a falta de fé, mas grande parte do nosso cansaço, medo e dúvida tem a ver com o quão fácil a gente se esquece daquilo que Deus fez no passado.
Guarda isso, irmão, vem junto comigo em nome de Jesus. Grande parte do que você está vivendo não tem a ver com um pouco de fé que tem, mas com quão rápido você se esquece do que Deus fez no passado. Então a gente precisa entender para romper, para que esses porquês cessem, para que a dúvida cesse, para que o medo cesse, para que a ansiedade cesse. A gente precisa entender que as características de Deus não podem ser esquecidas. Isso é quem Ele é. Isso é quem Ele é. A gente pregou uma série inteira falando sobre um Deus que constrói caminhos. Isso é quem Ele é. That is who you are. Um Deus que constrói caminhos, um Deus que cura enfermos, um Deus que retirou o pecado da criação quando entregou o seu próprio Filho naquela cruz, um Deus que diz sim para cada uma das promessas e em Cristo diz amém, mesmo quando todo mundo ao nosso redor diz que não, um Deus que nos chama pelo que nós vamos nos tornar antes de nos tornarmos. É por isso que para a criação é loucura a forma como Deus faz, chama meninos de reis, quando para todo mundo eles não são nem cogitados para receber unção. Assim foi com Davi. Um Deus que chama um homem que era gago e não tinha nem postura para se portar diante de Faraó, Deus chama de libertador. Aquele que aos olhos de todo mundo não tinha nada que precisava para vivenciar o que vivenciou. E essa é uma chave. Se você esperar ter o que precisa para viver o que Deus prometeu, você nunca vai viver as promessas. Se você esperar ter o que precisa para viver o que Deus prometeu, você nunca vai viver as promessas, porque toda promessa que Deus te faz diz respeito a te levar a lugares e fazer com que você viva coisas que você não poderia ir ou não conseguiria fazer, porque promessa de Deus significa o próprio Deus fazendo em você, através de você e a partir de você. É por isso que grandes homens, eles entenderam, a promessa começa em mim, mas não termina em mim. Todo revolucionário, todo avivalista, todo grande evangelista, todo homem de Deus que começou algo sobrenatural na terra, ele entendeu, começa em mim, mas não termina em mim. Por isso que a gente precisa entender, isso é uma chave que o Evangelho nos dá. Deus é aquele que dá a semente ao que semeia, ou seja, tudo que o Evangelho deposita em você, Ele deposita para ser derramado para alguém. Todo dom que Deus dá para você, Ele dá para que seja um canal de cura para alguém. Ei, olha para mim, nenhuma árvore se alimenta dos próprios frutos. Você nunca vai ver uma mangueira experimentando quão doces são as suas mangas, ou uma macieira experimentando quão bonitas são as maçãs. Você nunca vai ver uma oliveira vindo o fruto sendo consumido por si só. Por quê? Porque toda árvore estabelece frutos para o outro. Isso é quem você é. Então, quando eu entendo quem eu sou, quem eu fui gerado para ser, o que Deus espera de mim, a expectativa que Deus tem em cada promessa que Ele confiou, eu fico em paz e descansando, sabendo que sempre foi grande demais, mas sempre foi Ele quem fez. Sempre foi difícil demais, mas sempre foi Ele quem fez. Sempre pareceu impossível aos meus olhos, mas sempre foi Ele quem fez. Então entenda isso. O dom que há em você, quando ele é ativado, não é ativado para você. Tem pessoas que falam, olha, existe poder para curar, mas às vezes a gente está enfrentando uma dor de cabeça. Eu preciso que alguém que tem unção de cura estabeleça as mãos e ore por mim também. Porque a gente ora por pessoas enfermas, mas a gente precisa entender, a unção que Deus depositou em você vai ser repartido com o outro, e a unção que Deus depositou no outro vai ser repartido sobre você e sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Essa é a multiforme graça de Deus, todos alinhados, ajustados como membros de um só corpo. O corpo é um só, o Deus é um só, o Pai é um só, o Cristo é um só, o Espírito é um só, o propósito é um só, mas cada um de nós carrega uma porção que Deus depositou sobre si e precisa ser derramado sobre o outro. Você está comigo ainda? Então a gente precisa entender, as características de Deus não podem ser esquecidas. E quando a gente começa a perceber e entender quem Deus é, a gente começa a se fortalecer, entender quem nós somos em Deus. É impossível se tornar forte se você não buscar a força de Deus. É impossível permanecer inabalável se você não buscar firmar os seus fundamentos na rocha inabalável. É impossível você ter paz de que a provisão não vai faltar se você não buscar no Deus que provê sobre os lírios do campo, sobre as aves dos céus. Então Deus está dizendo, quando você me conhece, você se conhece. Quando você tem uma nova porção de quem eu sou, quando você tem uma nova porção de revelação de quem eu sou, você recebe uma nova porção de revelação de quem você é. Cara, Deus tem falado tanto com a gente, tem sido tão leve tudo que Deus tem falado.
Tem sido tão poderoso, é como se Deus estivesse aprofundando as nossas raízes nesse tempo. Em tempos de seca, em que a atmosfera muda, Deus está falando aí, a atmosfera não está apropriada, então coloca toda a tua intencionalidade na sua fundação. Ou seja, quando o tempo não está apropriado, foca ainda mais nas raízes, porque são elas que mantêm as árvores de pé, mesmo quando os ventos são fortes e vêm contra elas. Então entenda, é tempo em que as plataformas foram ressignificadas. Nossa igreja é pequena, a gente está começando, eu prego para 200 pessoas, 300 pessoas quando dá sold out aqui, quando dá full house. Ontem eu falei para mais de 9.400 pessoas simultaneamente no Instagram, pessoas falando eu quero mais de Deus, pessoas sendo curadas, ou seja, Deus está ressignificando plataformas, porque Ele está dizendo em todo tempo eu sou Deus. Em todo tempo sou eu quem faço, em todo tempo é o poder da minha palavra que muda histórias. Em todo tempo, se você se disponibilizar, certamente eu cumprirei o que eu prometi. Por quê? Porque eu não posso negar a mim mesmo. As minhas palavras, elas não mudam, elas não voltam atrás, elas não voltam vazias, mas antes cumprem um propósito pelo qual foram liberadas. Eu estava ontem com o bispo JB Carvalho, ele falou algo que eu achei tão poderoso. A gente estava falando sobre medo, e ele disse, sabe André, para caminhar com Deus e sentir medo, você vai precisar esquecer quem Deus é. A única forma de caminhar com Deus e ainda assim sentir medo é se você esquecer quem Deus é. Porque quando lembramos quem Deus é, não temos dúvidas a respeito do que Ele pode. E quando lembramos quem Deus é e não temos mais dúvidas a respeito do que Ele pode, nós recebemos também firme convicção a respeito do que nós podemos em Deus. Eu gosto de fazer uma analogia para a gente entender essa dinâmica. Você está comigo? Vamos junto, não se distraia. E essa dinâmica é, quando a gente olha, se você, acabando esse vídeo, se você for no YouTube e começar a pesquisar sobre constelações, é muito louco isso. Você sabia que existem barulhos que planetas emitem? Existe uma coisa chamada ruído branco. Tem pessoas que usam para dormir. É um ruído que existe em alguma galáxia, sei lá onde é que está, mas esse ruído, ele faz parte da criação de Deus. E pessoas, eles usam para dormir, porque é como se isso acalmasse você. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto. Quando a gente começa a pesquisar mais sobre a dimensão de tudo que Deus fez, a gente se perde e percebe algumas coisas. A primeira coisa que a gente percebe, é impossível ter pleno conhecimento de tudo que Deus fez. Existem mais espécies desconhecidas no fundo do mar do que todas as espécies conhecidas fora dele. Deus ele é tão detalhista que existem espécies que o homem nunca viu e talvez nunca vá conhecer, mas ainda assim Deus não poupou deles detalhes, características. É como se Deus falasse, ei, vocês não conhecem, mas eu conheço, eu criei. Existem estrelas e Deus diz em seu livro que cada uma delas foi estabelecida por Deus e cada uma delas é chamada por Deus pelo seu nome. Ou seja, Deus nomeou as estrelas, chama elas pelo nome e coloca todas elas em ordem. Pastor, onde é que você quer chegar? Você vai entender. Vem comigo. Deixa eu te levar para um lugar. A gente começa a estudar, a gente percebe que o Deus que estabeleceu as supernovas, ou seja, estrelas que são geradas, e aquelas que os nossos olhos veem, mas nem existem mais. Você sabia que existem estrelas que a gente consegue ver no céu, mas elas não existem mais? Elas explodiram há milhares de anos, mas como elas estão há milhares de anos-luz, demora milhares de anos até que a gente consiga saber que elas não existem mais. Ei, eu quero te levar para um lugar de entendimento de que é impossível para o homem ter pleno conhecimento, revelação e profundidade da dimensão que Deus tem, de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz. Então a grande verdade é que quando a gente começa a entender o tamanho do universo, o tamanho dos planetas, quando a gente começa a entender os mistérios de Deus e perceber que a gente nunca vai saber a resposta de todos eles, a gente percebe o seguinte, presta atenção nisso: Deus é grande demais e eu sou pequeno demais. É quando acontece o choque entre o vapor da criação e a eternidade de Deus. Um acidente, uma doença, uma mudança, e a nossa história some. Presta atenção nisso. Então é o primeiro choque que a criação tem. Deus é grande demais e eu sou completamente insignificante. Mas quando a redenção entrou na história
E quando a redenção estabeleceu sobre nós agora um vínculo, ou seja, nos tornamos um com o Pai, nos tornamos filhos de Deus, não só criaturas, mas agora filhos de Deus. Ou seja, Jesus, aquele que era o único filho de Deus, agora se tornou o primeiro de muitos. Entenda isso. Quando nós somos salvos em Deus, acontece algo que é o que muda a nossa história. Nós entendemos, Deus é grande demais, eu sou muito pequeno. Mas agora que eu sou salvo, eu me tornei um com o Pai, ou seja, eu sou assim como Deus é, e eu recebi a mesma unção que Jesus recebeu, e eu vou declarar palavras, e os mesmos milagres que Jesus estabeleceu se estabelecerão também, e coisas ainda maiores eu farei no nome dele. Ou seja, entenda isso. O que eu quero te levar é um lugar onde a gente entende quão forte Deus é, e quando a gente tem essa revelação, a gente entende o quão forte eu sou em Deus. A gente entende o quão poderoso Deus é, e quando a gente entende isso, a gente entende o quão poderoso eu sou em Deus, para governar as circunstâncias, emoções, tempestades, para governar sobre todo o principado e potestade que se estabeleceu. A palavra de Deus diz que naquela cruz, Jesus fez de todas as potestades e principados um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, revelação de quem Deus é me faz ter uma nova revelação, um novo grau de entendimento, um novo nível de profundidade, de revelação de quem eu sou. Você está comigo ainda? Então, para você sentir medo, caminhando com Deus, você vai precisar esquecer quem Ele é, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é inabalável, Deus é incansável, Deus é imutável, Deus é onipresente, Deus é atemporal. E eu quero citar algumas dessas características de Deus com você. Primeira chave que eu quero compartilhar: Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Tem uma parte da música nova do pastor André que eu estou apaixonado, que diz: está nos céus, mas está comigo também. Deus está em todos os lugares. Salmos 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os seus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a sua mão sobre mim, e tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. E essa parte eu acho linda desse salmo, quando ele diz: Senhor, para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo quando eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, ainda assim verei que nem as trevas são escuras para Ti, e a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são como a luz. Sabe, a palavra de Deus diz em Salmos 139, não há um lugar que eu possa me esconder do Senhor, não há um lugar onde eu possa fugir da Tua face, não há um lugar que eu esteja que o Senhor não saiba que lá eu estou, não há um lugar. Pastor, por que faz sentido para mim entender isso? Porque talvez você esteja se sentindo sozinho, e Deus está dizendo: mesmo no meio desse quarto escuro, eu estou com você. Essa é uma promessa de Jesus para nós: eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Talvez você está se sentindo abandonado, talvez você foi rejeitado, talvez você foi traído, você se sentiu exposto por alguém, ferido por alguém, talvez o rancor tenha impedido você de avançar, talvez a amargura ou algum sentimento ruim em relação a alguém, talvez a ansiedade, a preocupação. Eu não sei qual é o sentimento que até hoje te governava, mas eu sei quem vai te governar a partir de hoje. Deus está falando aí: não tem um lugar que você esteja que eu não saiba, não tem um sentimento que você carregue que eu não conheça, não tem uma palavra que antes de você liberar ela, eu já não saiba que você vai falar. Então Deus está dizendo aí: eu sei quem você é, eu sei o que você está passando, eu sei o que você precisa, eu sei os lugares onde você pode ir se você descansar em mim, e eu sei os lugares que você já passou até esse dia chegar. Eu conheço o teu passado, eu sei qual é o teu pecado, mas Deus está dizendo aí: se você confiar em mim, se entregar para mim, não importa mais quem você foi, o que vai construir o teu destino a partir de hoje é quem eu vou te tornar. Não importa mais o pai que você teve, o que importa a partir de hoje é que tipo de pai os seus filhos vão ter. Não importa mais que tipo de liderança você teve, o que importa a partir de hoje é que tipo de líder os seus liderados vão ter. Deus está dizendo aí: a partir do momento que eu entro na história, o que importa não é mais o que passou, mas o que vai acontecer a partir daqui. As coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. Você está comigo?
Sabe, a segunda característica de Deus que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus é inabalável. Você pode repetir isso no seu lugar. Se você estiver, talvez na tua casa, com liberdade, declare isso, diga: meu Deus é inabalável. Deus é inabalável. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E ele continua dizendo: porque há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Vamos comigo, Dani. Diz: não será abalada. Deus vem no seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e toda a terra derrete. Irmão, pelo amor de Deus, vamos junto. Tem alguém que está comigo aqui? No meio de uma temporada de dúvidas, no meio de uma temporada em que tem mercados sendo abalados, olha o que a palavra de Deus diz, está lá em Salmos, e se torna mais real do que nunca, se torna mais presente do que nunca. Olha o que a palavra de Deus diz, eu vou repetir, diz: existe um lugar onde Deus habita, Deus está lá, e essa cidade não será abalada. Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a sua voz e a terra toda se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Diz: venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim a guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e ele despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Isaías 26:4 diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. 2 Samuel 22:32 diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Salmos 99:1 diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, mas grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, Senhor, porque só tu és santo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos junto, louvor, se quiser pode vir junto. Dani, vamos junto, mano. Eu estou queimando aqui, cara, vamos junto. Você que está na tua casa, você que está trabalhando e ouvindo essa mensagem, você que talvez está no leito de hospital, talvez você está num CTI, alguém levou para você um celular, você está ouvindo de alguma forma essa mensagem, nós declaramos: aonde essa mensagem chegar, que ela seja como um decreto de vida mudando a tua história hoje. Sabe, no reino de Deus a cura não é um tempo, a cura é agora. No reino de Deus o milagre não é um tempo futuro, é agora. Milagres acontecendo agora, cura se manifestando agora, liberdade sendo revelada agora, cansaço sendo vencido pelo renovo de Deus agora. Nós cremos nisso, sabe? Existe um Deus que é inabalável, um Deus que é onipresente. Mas existe outra característica de Deus que a gente precisa entender, principalmente em tempos como esses. Deus é incansável. Isaías 40:28 diz: será que você não sabe? É quase como uma ironia. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Repita isso, se você puder, diga: o meu Deus não se cansa e não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Sabe, uma outra característica de Deus que eu sou apaixonado é que Deus é imutável. E é por isso que a gente pode confiar. Deus não muda. Homens mudam, presta atenção nisso. Líderes mudam, corações mudam, motivações mudam. Pessoas começam muito bem e se perdem depois de começar. Pessoas começam muito bem e se vangloriam e começam a negociar a glória de Deus depois que as coisas começam a acontecer. Pessoas caem, se levantam, recomeçam, desistem, se frustram, prometem coisas mesmo sabendo que não podem cumprir, prometem coisas acreditando que cumprirão e ainda assim não conseguem cumprir. Entende isso? Isso é uma característica da natureza do homem. O homem é vulnerável, mas quando ele coloca a confiança num Deus que não é vulnerável, aquilo que era mutável, volúvel,
agora se torna imutável, assim como Deus é. Deus está dizendo aí, vocês podem confiar em mim, porque todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Os cenários podem mudar, mas eu não mudei. Eu sou o mesmo no princípio e até o fim. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Malaquias 3:6 diz: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Sabe outra característica que eu sou apaixonado a respeito de Deus? É que Deus, ele é eterno. Em outras palavras, Deus é atemporal. Não depende de tempos, estações, circunstâncias. Deus não vê como o homem vê, não só o coração do próprio homem, como as estações que o homem vive também. Cara, vem comigo, cara. Existe sabedoria de Deus fluindo sobre a gente. Eu sinto como um rio de vida fluindo sobre cada um de nós. Deus está dizendo aí, futuro para homens não é futuro para mim. Porque aquilo que é futuro para homens fala a respeito de um tempo que vai chegar, mas para mim já chegou. Quando eu liberei uma palavra a teu respeito nos céus, ela já se tornou uma realidade. Quando Deus hoje, quando Deus disse, olha, se você confiar, se você declarar, se você se lançar, se você mergulhar, a única condicional é se você quiser, porque quando você quiser está disponível hoje. A condicional não é mais se Deus quiser, não, Ele quis, Ele já manifestou toda a sua vontade há 2000 anos atrás naquela cruz. Não, se Deus quiser, não, Ele quis. A minha dúvida é, será que eu vou ser curado? Será que Deus quer? Ele quis. Se existia alguma dúvida em relação ao que Deus pensa sobre as doenças, Ele respondeu essa dúvida em Isaías 53, quando se cumpriu na cruz. Em Cristo recebemos a herança, em Cristo recebemos nova vida, em Cristo recebemos uma nova natureza, em Cristo recebemos salvação, em Cristo recebemos esperança, em Cristo recebemos renovo alcançado, em Cristo se cumpriu. Se Deus quiser, Deus disse, já se cumpriu, eu quis, já foi feito. Ei, quando Jesus naquela cruz ele declara, está consumado. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, tudo que precisava ser feito por mim foi feito. Nada mais precisa ser feito. Não há uma necessidade de uma nova cruz. A cruz de Cristo supriu toda a necessidade da criação. Não há necessidade de um novo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi único. E naquele sacrifício as realidades foram transformadas. Então a pergunta que alguns podem estar se fazendo é, por que eu ainda não experimentei? A pergunta que Deus está fazendo para você é, o que você está esperando para experimentar? Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não é mais você quem faz, confia no Senhor. Olha o que a palavra está dizendo, cara, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus está dizendo, se você entregar o controle para mim e se você confiar em mim, descansa, deixa que o resto eu faça. Faz o que é fácil, irmão, deixa que o impossível Ele faz. Você está comigo? Existe um Deus que é atemporal. Apocalipse 22:13 diz, eu sou Alfa e Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Isaías 40:28 diz, não, já compartilhei, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Eu sou Deus eterno, Deus é eterno. 1 Timóteo 1:17 diz, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invencível, seja a honra, a glória para todos sempre, amém. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar, você pode celebrar Ele. Você que entrou agora, cara, na boa, tem tanta vida de Deus fluindo aqui. Eu queria te fazer um convite, assista essa mensagem do começo. O tema dessa mensagem é por quê? E eu creio que Deus está respondendo uma série de porquês agora. Sabe, é interessante porque os limites do tempo não existem mais para quem está em Cristo. O passado, o presente e o futuro se tornaram uma coisa só. Se chama hoje. É tudo que você tem. Isso é muito louco, cara. Deus pega 3 estações, 3 tempos e transforma em uma coisa só. Hoje. É tudo que você tem. Então Deus está dizendo aí, faça hoje. Viva hoje. Celebre o que eu tenho te dado hoje. Curte a tua família hoje. Contempla a minha generosidade sobre a tua casa hoje. Usufrui do favor que eu tenho te dado hoje. Confia em mim hoje. Entrega os teus caminhos ao Senhor hoje. Esse é o único tempo que a gente tem. E é interessante porque a vida eterna, quando a gente está em Cristo, não começa depois que a gente morre. Começa depois que a gente se entrega.
A vida eterna não é um tempo que acontece depois que eu morrer. A vida eterna é um tempo que acontece depois que eu me entreguei para Jesus. Por quê? Porque quando eu me entrego, eu morro. Paulo diz, não sou mais eu quem vive. Entende essa dinâmica? Mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando eu me entreguei, morri para o mundo e nasci para Cristo. É por isso que a vida eterna não acontece depois do sepultamento do homem. A vida eterna acontece depois da confissão e do batismo. A gente está dizendo, eu morri para o mundo e eu nasci para Deus. 2 Timóteo 2,11 diz, se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. E eu estou quase finalizando, mas é isso que eu quero te convidar, você entender que a palavra de Deus diz, cara, Deus é imutável, Deus é inabalável, Deus é invencível, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Deus está dizendo, se você mergulhar em mim, todas essas facetas de quem eu sou vão estar disponíveis para você também. Quando você descansa em mim, sou eu quem luta as suas guerras, por isso você se torna mais do que vencedor. Quando você descansa em mim, é o meu sangue que te cobre de toda a enfermidade e de toda a doença. É por isso que você certamente recebeu sobre você a paz que foi para Jesus tida como castigo. Isaías 53 diz, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. É Deus falando aí, eu já recebi sobre mim tudo aquilo que estava sobre você. Então se você descansar nisso, receba agora sobre você tudo aquilo que antes estava sobre mim. Você é a justiça de Deus, você é santificado por Deus, você foi coberto por Deus, não há vergonha para aqueles que estão em Deus. Agora nós nos apresentamos diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu quero orar com você, feche teus olhos onde você estiver, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por libertação. Isso não tem a ver só com libertação de demônios, mas libertação de mente, a sua mente sendo liberta, a sua mente sendo sarada, a sua mente sendo renovada, o teu cansaço sendo exposto agora, Jesus removendo agora, tudo que tentava te parar, se você descansar em Deus não te para mais, tudo que tentava te envergonhar, se você se esconder em Deus não te envergonha mais, tudo que tentava limitar você, se você confiar em Deus não te limita mais. E esse é o convite de Deus para nós, ei, confie em mim, descansa em mim, se lança em mim, mergulha em mim. A palavra de Deus diz, nós temos em Deus refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E eu quero orar com você, feche teus olhos em nome de Jesus.